Senhor, aqueles que ainda virão. Ah, querido Deus, por aqueles que não podem vir, por eles oramos também, Deus, que os alcances onde quer que se encontrem neste momento. Dá, Senhor, a graça e a alegria a cada um, para que jubilosos te louvemos e te enaltecemos. Aceita os hinos, Senhor, que vamos cantar agora, para que o teu nome seja glorificado e bendito. Deus poderosíssimo, na nossa humildade, na nossa pequenez, é que batemos as tuas portas, clamando pela tua misericórdia. Vem, Deus, nos ajudar. Santo Pai, tua palavra, Senhor, nos fala que tu nos dás o poder para orar, em que uns sejam batizados com o Espírito Santo, outros enfermos, Senhor, são curados, e isso é dado para a tua igreja. Levanta, Senhor, homens de fé, levanta, Senhor, vidas cheias do teu poder, Santo Pai, para que aleluia, esta palavra, para que isto, Deus, que a tua palavra nos ensina, haja na nossa vida também. Levanta, Senhor, vidas cheias de graça do teu poder. Abençoa também este trabalho, Deus, e deste trabalho levanta em si também vidas que te louvam e te engrandecem de todo ser e coração. Sê conosco, pois, aceitando agora os louvores que a ti havemos de cantar na nossa pequenez, Deus, nós te pedimos no teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Saúdo também os nossos amigos do portal Escola Dominical com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo da Palavra de Deus. Senhor, louvando ao Senhor com o hino 17. Nem consultei com a sua Serafim se ele tinha algum. No centro de casamento. É o seu. Nas horas que passam pensando em Jesus, as trevas descalçam buscando a luz, que horas e vidas tão doces pra mim, Jesus me convida, que eu suba pra si. Na vida voando sem nenhum temor, acima buscando no teu amor, que doce ventura traz perto feliz, que nova natura minha alma
Interessante que em 75, na lição apropriada, não foi sujeito à lição 2. Amen.
Esse último hino, bem apropriado para a lição, fala que a fé tem que andar de valor em valor, ou seja, ela tem que ser uma fé frutífera. A lição de hoje, a lição de número 7, que estudaremos amanhã, dia 17 de agosto de 2014. O título da lição é A Fé se Manifesta em Obras. Fiquemos em pé, texto áureo. Vamos pedir para que nosso irmão Vieira aqui, por favor, tá? Textual. Assim diz o texto áureo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Obrigado. Pastor Valdemar, verdade prática. Uma vez salvos em Cristo, o amor materializado por meio das boas obras torna-se a nossa identidade cristã. Façamos agora a leitura bíblica em classe. Convido o oeirense, pastor José Serafim. Ele está desacostumado aqui, irmãos, a andar aqui, só estava em cima de rio e tal. Agora. Paz do Senhor, irmãos. Estou contente de estar outra vez entre vós. Fiquei ausente um sábado, não é? Mas nós estamos acostumados com essa reunião, ela nos faz falta. De fato, Deus me abençoou nessa viagem. Foi longa, 12 horas de navio, mas graças a Deus fizemos a obra do Senhor e estamos aqui. Deverei voltar lá, segundo os irmãos. Uns querem que eu volte em outubro, outros querem que eu volte em março. Vamos orar e ver que direção Deus nos dá. Leiamos então a nossa lição, sempre lembrando daquele princípio que estamos lendo, a infalível palavra de Deus, não é? Leia com atenção, com amor, respeitando vírgulas, pontos, etc. E harmoniosamente. E como de costume, aquela nossa leitura alternada, né? Somente o último versículo lemos juntos. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Se seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz:
e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Juntos agora. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Nós vamos, nesse momento, orar. Como está a irmã Maria de Lourdes? Está bem, Está bem. Ah, é? Ótimo. E aí a irmã Ivone, a Vilma. Amém. Vamos, irmã Janete, como está, pastor? O Heitor. O Heitor estava fora dos aparelhos, do treino, mas ontem fez o exame e voltou para o treino ainda. Voltou. Faz a ele ser liberado. Tá certo, então vamos continuar orando. Irmã Janete, como está, pastor Manuel? A irmã Janete teve melhor aí esta semana, já está se levantando sozinha, já está indo na geladeira, viu? Ah, é? É, na geladeira ela faz um estrago, porque ela não pode mais tomar refrigerante, e a gente passou a comprar suco para ela, só que ela tomou uma caixinha inteira. E aí a diabetes vai lá e cima. Vai lá e cima. Orem por ela, irmão. Vamos orar. Vamos orar pelo irmão João Antônio, que carece das nossas orações, ele está melhorando, mas ainda precisa que aquele dinheiro dele saia, né? Ele já desistiu, já falou que vai para o Rio Grande do Norte de setembro, porque a justiça, irmãos, olha, essa semana eu ouvi do ministro do Supremo Tribunal Federal, não foi ninguém que falou, ele falou no programa lá, que um caso lá, para ver como a justiça demora, uma advogada foi fazer uma defesa lá de uma causa, pediu para adiar o julgamento porque ela estava dando à luz. E até hoje não foi feito o julgamento. Aí o próprio ministro Macoré que falou, perguntou, ela foi lá no gabinete dele para pedir pressa no processo. Aí falou, a senhora deu à luz, quando ela para ser julgada, eu dei à luz. Quantos anos tem a sua criança? 15. Vai ter mais 15 mesmo. Então essa é a justiça brasileira, só com oração mesmo. Mas Zé Antônio, como é que está o vento? Está acalmando já? Tá bom. E o seu cachorro? Está bem? Pastor, o seu Humberto Elamba, pai da Ipanáguida, está no hospital. O senhor Humberto Elamba, estou pedindo oração para ele. Ele é pai da irmã Águida e ele continua no hospital. Vamos continuar orando por ele, A né? médica disse que há possibilidade, mas ele precisa reagir assim. O organismo dele não reage, ele está muito fraco. Tá certo. Humberto, presente. Pastor, tem aqui um pedido de oração do irmão Juliano. Ele continua a pedir oração pelo irmão Nilton, da BD Fora da Caixa. Mas vamos continuar orando por ele. Acho que é essa de fala da família. Só tem essa hoje? Só. Oração para o Síndrice do Cabral, que está com problema no joelho, e a visão também. É o Mano também, e o Elias. E Elias, né? O Síndrice do Cabral é um neném mesmo, é ele mesmo. Irmã Maria, pois não. A paz do Senhor. Eu peço pelos metrôs, que quanto mais aumenta as linhas de metrô, entope, parece que na igreja há não sei quantas horas, e eu estou pedindo a Deus ajuda, porque essa é uma razão muito especial que para todos que usam o metrô, eu também estou experimentando dessa graça de Deus aqui na terra, e eu peço misericórdia, porque só Deus. A única razão que eu encontro, mas talvez nem tenha lógica, seja a transferência de trem para metrô, e isso aglomerou muito a quantidade de pessoas no metrô, mas eu não posso dizer para Deus que tire isso. Eu peço a misericórdia nas condições do Espírito Santo. Amém. E vamos orar para o nosso país, né? Porque essa semana vai virar volta geral aí no quadro da sucessão presidencial. Mas isso é bom
Isso aí nos mostra primeiramente uma coisa. Existe um certo ex-presidente aí que fez de tudo para uma senhora não ser candidata à presidência. Mas Deus mostrou que quem manda é ele, não é o ex-presidente. Então começou bem, né? Então vamos orar para Deus ter misericórdia, né? E é uma razão para Vamos orar. A família. E orar também, né, pela família lutada do Eduardo Campos. Vamos pedir para que irmão Bispo venha orar aqui, por favor. O senhor veio da Bahia. Vem aqui da Bahia. Quem quiser unção, vem aqui à frente. Pedir para o irmão Isaac vir aqui. O irmão Alexandre também vem aqui. Hoje só estou com um som. Dois, tá? São os irmãos do Senhor. Amém. Pai do abraço e a paz nos montanhas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, cuja presença encontramos nesse instante. Aqui vem a tua palavra, consistente a tua palavra. Respeito do Senhor que foi falado nesta noite. Aqui os teus filhos, os teus servos, a tua palavra, de joelhos dobrados, convidando na internet do seu coração. Oh, meu Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Estende as tuas mãos agora poderosas para milagres e maravilhas que estão presentes e os que estão presentes. Pedimos a tua bênção, Senhor, que nós presentes aqui, os nossos familiares, aonde se encontrarem, sejam abençoados pela tua presença. Assim te pedimos, irmão que está ungindo, coloque as tuas mãos sobre as mãos dele, Senhor, e seja curado de todo tipo de enfermidade. Pedimos a tua bênção para a nossa pátria, por essa nação brasileira. Senhor, abençoa as autoridades, por ti, setor para toda autoridade, é da tua permissão, Senhor. Ajude cada um de nós, abençoa esta nação, para desfrutar para os nossos filhos, Senhor, para os nossos netos, estende as tuas mãos poderosas. Também abençoa o teu filho para falar a tua palavra nesta noite, dá-lhe graça e abrir os seus lábios, Espírito Santo, fale e nos ensine nesta noite a tua palavra. Assim te pedimos e assim te agradecemos, em nome do teu filho Jesus Cristo, que ele é para todos sempre. Amém. Amém. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós imenso, Cristo cura sim. Irmãos, já saiu o tema do próximo trimestre. A revista ainda não chegou, mas já saiu o tema, já está aí no portal Escola Dominical. O tema será a integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Vamos estudar o livro do profeta Daniel. Então, portanto, teremos aqui no nosso estudo um privilégio muito grande, que estaremos com o especialista Daniel e o pastor Serafim, né? As lições são as seguintes: Daniel, o nosso contemporâneo, a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel, o Deus que intervém na história, a providência divina na fidelidade humana, Deus abomina a soberba, a queda do Império Babilônico, integridade em tempos de crise, os impérios mundiais e o reino do Messias, o prenúncio do tempo do fim, as 70 semanas, o homem vestido de linho, um tipo do futuro anticristo e, por fim, o tempo da profecia de Daniel. Então, serão esses os temas que, querendo Deus, estaremos estudando neste quarto e último trimestre de 2014. Lembrando os irmãos, mais uma vez, vou ficar repetindo aqui sempre, que no dia 27 de setembro, apesar de ser o culto do aniversário do nosso pastor presidente, nós teremos o estudo normalmente aqui, porque o culto vai ser lá no Templo Novo, mas nós estaremos aqui, querendo Deus.
né? Dia 27 de setembro, que é inclusive o fim do trimestre. Alguma... Pode. Só presidente aqui. O senhor é o presidente. Em seguida já pode. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor também para os nossos irmãos e irmãs internautas. Eu gostaria só de dar um anúncio para os irmãos que nós estamos com um projeto para o Portal Escola Dominical que é ampliarmos a nossa transmissão. Hoje os irmãos têm assistido às aulas pelo live stream. E de vez em quando, não é muito comum, mas o live stream sai do ar e nos dá alguns problemas. Então, qual que é a nossa intenção? Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo também pelo YouTube. Mas, como eu disse para os irmãos, é um projeto, nós precisamos fazer alguns investimentos para que isso aconteça. Precisaremos colocar mais uma internet aqui, porque não dá com uma única internet fazer as duas transmissões. E vamos precisar colocar mais uma internet e ainda de comprar uma outra webcam e mais algumas coisinhas. Estou participando disso para os irmãos porque são os irmãos que mantêm esse nosso trabalho. Aqueles que ainda não têm se engajado, mas têm o desejo de contribuir com o Portal Escola Dominical, é só procurar os nossos irmãos. Está lá, nosso irmão. E também o irmão, cadê ele? O Vinícius. O irmão Vinícius deu uma saidinha. Para os internautas, os irmãos que desejarem também contribuir com esse trabalho, é só acessar o portal e tem ali o número da conta que os irmãos possam contribuir. Hoje nós estávamos marcando já uma reunião para a prestação de contas, né, pastor? Aproveitaremos aí esse mês de setembro, porque aqui tudo é feito às claras, né? Então, todas as contas do Portal Escola Dominical são controladas por um escritório de contabilidade. Então, tudo que a gente manda para eles lá tem que ter notinha, tem que ser tudo certinho, com transparência. E eu queria participar disso para os irmãos, que os irmãos também nos ajudem com oração em primeiro lugar, né? Porque cada projeto que nós colocamos diante de Deus, né, em nossos corações, precisa que o Senhor aprove e nos ajude. Amém? Aqui não tem caixa preta. E as caixas pretas ultimamente nem estão gravando nada. Né? É coisa estranha. E nem caixa 2. E nem caixa 2, nem caixa 2. Vamos para o primeiro hino. Hoje tem 2 hinos, um no começo e outro no fim. A festa é nossa. Foi assim que o Senhor
Nossa fé precisa das obras, assim como as abelhas precisam da flor, né? É essa mensagem central do livro de Tiago que nós vamos estudar hoje, não é? Que nós apresentamos na primeira lição. Na primeira lição, nós já falamos quando introduzimos a respeito da Epístola de Tiago, o tema central da Epístola, que é hoje que nós vamos estudar nesse capítulo 2, os versículos 14 a 26. Né? A fé verdadeira, e o nosso irmão Alexandre já nos disse semana passada o que é a fé verdadeira. Né? A epístola passada falou a verdadeira fé. É uma fé real, a fé genuína, a fé autêntica, não um simulacro de fé. A fé verdadeira produz boas obras. Para nós entendermos esse texto, o que nós vamos estudar hoje, no final do capítulo 2 do livro de Tiago, nós precisamos ver a sequência que Tiago estava a falar. Tiago estava falando da lei real. Né? Ele falou sobre a impossibilidade de nós fazermos acepção de pessoas e que nós devemos cumprir a lei real, que é a lei de Cristo, de que fala Paulo, que é a lei da liberdade, de que fala o próprio Tiago. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas é bom nós lembrarmos que nós não estamos acima de uma lei. Né? Nós temos que sempre ter esta ideia, é a ideia de que os filósofos chamam de heteronomia. Ou seja, a lei não é feita por nós mesmos. A lei é feita por um outro ser. Heteros quer dizer diferente. Então a heteronomia é o princípio moral base da palavra de Deus. Muitos hoje defendem a autonomia, ou seja, eu mesmo digo qual é a lei que eu tenho que fazer. Esse é o grande engano do diabo. O diabo, ele enganou o primeiro casal com essa conversa. Não, vocês serão iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. Essa é a grande mentira do diabo, que tem sido repetida ao longo da história da humanidade e que o homem sempre tem aceito. Né? Ele já tem uma tendência pecaminosa e toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo isso. Nós somos iguais a Deus. Ninguém diz para nós o que nós devemos fazer. E é essa mentalidade que cresce no mundo nos dias de hoje. Vocês ouvem sempre essa ideia. Não, cada um é dono do seu nariz. Essa ideia que nós temos hoje do relativismo moral. Não existe o certo ou o errado. Cada um faz o que bem entender, o que quiser. Essa é a realidade dos dias de hoje. Porque parte desse pressuposto que nós não temos nenhuma lei a seguir. Que nós é que dizemos o que é o certo e o que é errado. E muita gente confunde a graça com essa disposição, que na verdade é chamada aí pelos filósofos de antinomismo. Né? Ser contra qualquer lei. Alguém diz assim, não, estou debaixo da lei, pega os versículos, eu estou debaixo da graça. Mas ele fala isso para ter uma justificativa, uma desculpa para pecar. Mas Paulo ele foi bem claro que não é isso que representa a graça. Vamos lá em Romanos, capítulo 6. Vou pedir para aquela fileira de lá ler, lembrando que quem lê uma vez não lê mais. Romanos, capítulo 6. Vamos ler os versículos 1 a 3. Pode ler. Romanos 6, 1 a 3. Que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amém. Então, Paulo, ele diz o seguinte: olha, se eu estou livre do pecado, se eu estou na graça de Deus, eu não estou na graça para viver no pecado. Então, a liberdade que a graça me traz é uma liberdade que não me permite pecar. Porque quem peca não é livre. É o que diz o apóstolo João, aliás, o que diz Jesus, né, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 34. Essa fileira aqui do meio. João 8 e 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, os irmãos vejam bem que Jesus diz que quem peca, ele é servo do pecado. No original, aí a palavra servo é doulos, que quer dizer escravo. Então, quem comete o pecado, ele torna-se presa do pecado. Eu lembro um dia fui numa semana jovem, acho que foi ali no setor de São Miguel Paulista, e houve uma peça teatral ali que os jovens fizeram, e eu achei muito interessante, numa cadeira assim escrito pecado, né? Então, aí o jovem rondava ali, e aí veio o inimigo tentando e tal. Só que quem encostava naquela cadeira ficava preso ali, né? Ficava preso. É como se tivesse uma cola ali, né? Então todo mundo queria ficar preso. Eu gostei muito dessa encenação, que é o que acontece com quem peca. Quem peca fica prisioneiro do pecado, é escravo do pecado. Então quando o Tiago fala da lei da liberdade, da lei de Cristo, da lei real, ele está mostrando que a vida na graça tem uma lei, sim. Existe uma lei, sim. Esta lei que é dada por Deus. Porque Deus é o soberano, é Ele quem dita as regras. Mas Ele dá ao homem o livre-arbítrio para obedecer-lhes ou não. Mas existem essa regra. Então, existe uma regra. Paulo, ele é bem claro nesse sentido. Quando ele está justamente na carta aos Gálatas, que é uma das cartas onde ele escreve para mostrar a diferença da graça e da lei, ele mostra que quem está na graça está debaixo de uma regra. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Gálatas 6 e 16. Essa fileira aqui, olha, espera o microfone. Espera o microfone. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então vejam bem que Paulo diz que quem é do Israel de Deus, ou seja, quem é da igreja, ele anda conforme a regra. Conforme a regra, conforme o mandamento, conforme a lei de Cristo. Não é a lei de Moisés, mas é uma lei. Nós aqui estamos para obedecer a uma lei, porque quem estabelece as regras é o Senhor. Cabe a nós apenas obedecermos. Então, Tiago diz que a lei real é amarás o próximo como a ti mesmo. Ele disse isso lá em Tiago 2:8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, o que nós vemos aqui? Que Tiago diz que existe uma lei real, que é amar o próximo como a nós mesmos, e esta lei nos impede de fazer diferença entre as pessoas, nos impede de fazer acepção de pessoas. Esse entendimento de Tiago é exatamente o mesmo entendimento
que Jesus deu lá no Sermão do Monte, quando ele disse, Mateus 5:20. Vamos agora, aquela fileira ali, Mateus 5:20. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus, quando ele começa o Sermão da Montanha, ele fala das bem-aventuranças. Depois ele estabelece uma nova lei. É interessante, eu até numa lição anterior, eu coloquei no esboço, é interessante um diálogo, um debate que foi feito entre o Papa Emérito Bento XVI e o rabino-chefe de Roma, o rabino-chefe de Roma, Jacob Neusner. E eles discutiram a respeito do Sermão do Monte. E o rabino diz assim: nós não podemos aceitar Jesus, porque no Sermão do Monte Jesus se coloca como Deus, porque ele dá uma nova Torá. Então ele mesmo mostra, testemunha que Jesus é Deus. Então ele diz assim: não podemos aceitar Jesus, porque Jesus, ele chega e diz assim, que está escrito na lei isso, porém eu vos digo. Então ele está acima da lei. Então só pode estar acima da lei quem é Deus. Então o próprio rabino testifica que Jesus é Deus. E Jesus diz o quê? Que antes de começar a falar a respeito da lei de Cristo, da lei da graça, ele diz assim, a justiça de vocês tem que ser maior que a dos escribas e fariseus. Isso mostra que a lei ela é mais exigente, a graça ela é mais exigente do que a lei. E Jesus, quando ele vai falar a respeito de todos os mandamentos que ele fala ali, ele mostra que o alcance do mandamento é muito mais profundo do que a interpretação que era dada pelos escribas e pelos fariseus. Exemplo, quando diz não matarás, se alguém, em vez de dar um tiro na pessoa, xingasse a pessoa, estava livre, segundo a lei de Moisés, de ter descumprido o mandamento. Mas Jesus diz não, ele cumpriu, ele ofendeu, porque se você se encolorizar sem motivo contra o próximo, você já é réu de sinédrio. Pastor José Serafim. Vamos ouvir o pai. Só que eu não tenho sotaque ainda. Vai para pegar. Vai pegar. Jesus disse, a lei diz, não adulterarás. Jesus falou isso aqui, olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Quer dizer que a exigência é maior. A lei de Moisés cobra o exterior. A lei de Cristo vem do interior, da intenção do coração. Matar também, né? Matar, só de pensar em matar já está matando. Aquele que odeia seu irmão, esse é pesado. É pesado, a exigência é bem maior. Né? E aí, nesse ponto, irmãos, Tiago. Então, veja, o veneno, no passado, veneno terrível. Então, Tiago, ele mostra bem essa realidade. Né? A lei real é amar o próximo. Então, Tiago e Paulo, eles não têm nenhuma diferença. Porque houve uma grande discussão durante, principalmente a reforma protestante para cá, a respeito de Tiago e de Paulo. Parecia que um contradizia o outro. E em cima de Tiago, a igreja romana procurou justificar a sua doutrina das indulgências, as suas ideias de que as boas obras, elas justificam também o homem,
né? A própria doutrina do purgatório está ligada aí também com essa linha de pensamento. E eles sempre se baseavam em Tiago. Se baseiam até hoje em Tiago, para poder justificar a sua linha de pensamento. E Lutero, ele se levantou contra tudo isso, usando Romanos principalmente. Então parecia que havia uma divergência entre Tiago e Paulo, mas na verdade não há. Porque o que há é pontos de vista diferentes. Paulo, ele está preocupado em mostrar a origem da fé. Ele está preocupado em mostrar como, através da fé, nós somos justificados diante de Deus. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós ficamos ficha limpa lá no céu. Porque lá cada um de nós tem uma capivara enorme, não é? Cada ser humano tem lá uma capivara bem grande lá no céu. E lá não tem jeito de entrar computador, adulterar, não tem jeito, está ali. Não tem prescrição, não tem nada disso. Mas quando nós cremos em Jesus, cremos que Jesus é o Salvador e pedimos perdão dos nossos pecados, a Bíblia diz que nós somos justificados. A Bíblia nos diz que nós ficamos ficha limpa no céu. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há mais nada. Nós ficamos lá limpinhos. As nossas vestes são mais alvas do que a neve. Isso é a justificação pela fé. Ou seja, nós ficamos justos porque a justiça de Cristo é imputada a nós, é atribuída a nós. Quando Deus nos vê pelo sangue de Cristo. E como Jesus morreu por nós e pagou o preço dos nossos pecados, nós estamos limpos e quites com Deus. E isso é importante nós lembrarmos isso. Nós estamos quites com Deus, né? Não há mais nada que possa nos incriminar diante de Deus, né? Vamos ler lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Quanto? Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então não há mais nada nessa cédula, né? Aqui Paulo usa uma figura do direito romano, né? Uma espécie de uma promissória, não é? Que você apresentava, você está devendo aqui, não é? Enquanto está aquela promissória ali, quando você não pegar aquela promissória, você continua devendo. Qualquer pessoa pode ir lá te executar, te fazer. É por isso que até em alguns processos a gente soube de caso de advogado que foi lá e disse que tinha problema de... Agora ainda vem um processo agora digital, mas teve muito caso de advogado que disse que tinha problema de vista e precisou ler assim, mas na verdade comia a promissória. Assim, e comendo a promissória, desaparecia a dívida. Não é? Teve mais de um caso desse que teve que arquivar o processo porque não tinha mais o documento que comeu.
Né? Então foi o que Jesus fez. Ele cravou a cédula na cruz. Não tem mais dívida nenhuma. Não tem mais dívida nenhuma. Então isso que é a justificação pela fé. Na tradução judaica também, né, doutor? Diz que quando uma pessoa estava devendo, um judeu devendo para o outro, né, pegava-se justamente essa nota promissória e colocava na porta do cidadão. Né? Aí todos que passavam olhavam e diziam, ela está devendo. Quando ele pagava a dívida, né, o rapaz que recebeu o dinheiro tinha que pegar uma tinta vermelha e riscar essa cédula com a tinta vermelha. E quando eles passassem lá, ó, ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida, não é? Então é isso que acontece. A justificação pela fé é isso. E não há nenhuma discrepância do que diz Paulo com o que diz Tiago. Porque alguém pode dizer, não, o senhor leu Colossenses. Colossenses foi escrito por Paulo. Mas o que diz Tiago? Tiago, ele diz a mesma coisa. Lá no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então Tiago, ele diz que nós somos gerados pela palavra. E é exatamente o que diz Paulo. Romanos 10 e 17 aqui. Ali, aqui agora. Isso, agora é uma nova pessoa, né? Já leu, não lê mais. Romanos 10 e 17. De sorte que pela fé e pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo diz que nós estávamos mortos, mas foi riscada a cédula que havia contra nós, cravada na cruz. Então vejam bem, isso Paulo diz, Tiago diz a mesma coisa. Se Tiago diz que nós somos gerados pela palavra da verdade, ele está a dizer que nós nascemos de novo, nós somos gerados pela palavra. Isso quer dizer que a fé nasce pelo ouvir a palavra de Deus. É exatamente o que está escrito. Agora, o que Paulo diz, o que Tiago disse. Agora, Tiago, no começo do nosso texto de hoje, falando da lei real, ele diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E aqui nós devemos ver o que ele tinha dito no capítulo 2 mesmo, no versículo 12. Quando ele fala da lei real, quando ele fala da lei da liberdade, ele diz assim, assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Então, Tiago diz que a lei da liberdade, a lei real, ela exige que a fala esteja em consonância com as atitudes, com o comportamento, com o procedimento. Assim falai, assim procedei. Então, Tiago, quando ele começa a falar agora sobre a fé e as obras, ele está falando que é preciso haver uma coerência entre o que se fala e o que se faz. É disso que se trata. Então, na verdade, nós podemos, como disse o irmão Alexandre na semana passada, o doutor Alexandre disse isso com muita proficiência. A questão é qual é a fé verdadeira e a fé falsa. A questão não é fé e obras. As pessoas ficam discutindo, né? Fé ou é obra? Eu sou salvo pela fé ou sou salvo pelas obras? Quando na verdade a Bíblia ela está discutindo, e Tiago está discutindo aqui sobre a verdadeira fé que tem obras e a falsa fé, uma fé de palavras. Aleluia. Veja bem que ele, olha bem esse versículo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé. Ele não está dizendo que a pessoa tem fé
e não tem obras. Ele está falando daquela pessoa que diz que tem fé. Diz. Mas, na verdade, como a sua fé é infrutífera, este falar não corresponde à realidade. Não é real a fé. Trouxe. Apenas lembrar que na nossa fórmula de batismo que nós utilizamos, primeiro o pastor pergunta se a pessoa reconhece em Jesus seu único e suficiente Salvador. É a primeira pergunta. Então a pessoa diz sim. Então ela demonstra a sua fé. Aí segundo é a promessa de segui-lo. E não tem como seguir a Jesus se não realizar obras. Então, não tem como ser crente apenas acreditando em Jesus e não seguir. Quem diz muito assim sobre fé sem obra, morta, né? É o testemunho de Jeová. Eles falam que eles vão nas casas, eles acham que aquilo ali é obra, não. Mas e a fé? Exatamente, não tem, já nem crê, né? Então vejam bem, irmãos, Tiago, ele está indicando que alguém que diz ter fé precisa provar o que está dizendo através do seu comportamento, através da sua conduta. Essa é a realidade. Não estamos no nível da palavra, no nível da retórica, do diz que diz. E é isso que a gente precisa entender hoje. Então, Tiago já de pronto ele está falando daquele que diz que tem fé. E ele está se dirigindo aos irmãos. Assim falai, assim procedei. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos insistir. Não devemos apenas falar, mas devemos viver. Viver. E aí nós voltamos àquele versículo que eu falei com os irmãos lá em Gálatas 6 e 20, que Paulo diz assim, 6 e 16, né? E a todos quantos andarem conforme esta regra. Não está dizendo a todos quantos recitarem esta regra. Não adianta eu chegar aqui e começar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, recitar o credo para dizer que eu creio, se eu não vivo. Se eu não vivo. É isso que Tiago está mostrando. Só tem fé aquele que vive, que anda conforme a lei real, conforme a lei da liberdade, conforme a lei de Cristo, conforme o Evangelho. Esse é o ponto primeiro. Quando ele diz, porventura a fé pode salvar, essa fé que ele está dizendo é essa fé de palavras, essa fé meramente retórica, esse simples dizer. E eu acho interessante, eu até falei na pré-aula, que existe hoje um fenômeno muito grande, que é o chamado ateísmo prático. Recentemente eu vi aquele programa da TV Novo Tempo, que de vez ou outra eu coloco lá, posto nas redes sociais do portal, do programa Evidências, e foi falado sobre o ateísmo. E o apresentador lá, que é o pastor Rodrigo Silva, né, que é adventista, ele diz assim, que as últimas pesquisas mostram que 85% da população diz crer em Deus. População mundial. Tá? 85%. Agora, se nós formos ver quem obedece a Deus, não dá 85%. Não dá 85%. Então 15% é ateu. Diz que Deus não existe. Mas 85% dizem que Deus existe.
é uma fé meramente de palavra. Porque 85% da humanidade não obedece a palavra de Deus. Nós estamos numa porcentagem bem abaixo. Então tem uma porcentagem bem grande de gente que diz que crê, mas não procede. Vive como se Deus não existisse. Isso é um ateísmo prático. É viver como se Deus não existisse. Ou seja, a pessoa diz que crê em Deus, mas faz as coisas de acordo com a cabeça dela. Não está nem aí com o que pensa, com o que Deus quer, com o que Deus pensa. Ele faz do jeito dele. Então, na verdade, ele não crê. Ele diz que crê, mas ele não crê. O irmão José Antônio e depois o pastor José Serafim. Não precisa que o pessoal do outro. Eu gostaria aqui apenas de recapitular aqui na página 8 do esboço. O irmão colocou aqui um artigo do pastor Hernando Dias Lopes, não é isso? E diz aqui: a fé morta é uma fé que atinge apenas o intelecto. Exatamente. Quer dizer, é simplesmente na imaginação, pessoal, de cabeça. Eu creio que Deus existe. Não é? Eu até disse, filosoficamente, você tem várias maneiras de chegar à conclusão que Deus existe. Aliás, é a maneira mais racional. Muitos cientistas dizem que é muito mais fácil você crer que Deus existe do que você achar que tudo é obra do acaso. Porque para dar tudo certinho ser obra do acaso, você precisa ter muita fé para dizer que é do acaso. Então, dizer que realmente existe um Deus que fez tudo isso, existe uma inteligência superior que fez tudo isso, é muito fácil. Né? Mas não é isso. Os demônios têm uma fé mais. Mas a gente vai chegar lá. Então, eles creem num Deus abstrato, não num Deus real, num Deus imaginário só. Então, esse Deus abstrato não exige nada, né? Vou fazer, creio mais por tradição. Creio para não dizer que não é de uma família religiosa e tal. Mas é uma crença volúvel, fraca, sem sentido. Vazia, uma crença vazia. Pois não. Eu estava conversando aqui pelo chat com o irmão Fabiano. O irmão Fabiano até comentou que essa lição está sendo um pouco repetitiva, porque falou-se também um pouco sobre isso na lição número 1. Mas eu conversava aqui com ele que isso mostra a necessidade que nós temos. Porque hoje nós estamos vivendo muito o institucionalismo religioso. Se vive muito mais a instituição do que a palavra de Deus. Então nós vemos em nossos dias que isso, conhecimento, prejudicou um pouco a gente. A teologia ela veio para trazer muito bem para o homem, para sistematizar o aprendizado da palavra de Deus, mas porém se institucionalizou demais. Então, nós estudamos, nós aprendemos, mas às vezes procuramos achar motivo para tudo. Olha, isso é dessa forma, porque tem que ser assim, assim é melhor. Mas o que Deus acha? Como Deus pensa? O que Deus quer de nós? Então as decisões estão sendo tomadas em todos os âmbitos da vida cristã, levando em conta não a vontade de Deus, não a prática que Deus quer, mas o homem querendo dar o seu jeito nas coisas. E isso é muito perigoso. Por isso essa aula sendo repetida entre aspas, eu acho muito bom, porque nós precisamos enfatizar isso. A vida prática é uma vida segundo a vontade de Deus. Não, Fabiano, não é bem uma repetição, né? Porque a primeira lição foi uma introdução, e isso vai se seguir, porque Tiago vai voltar a alguns assuntos. Né? Ao longo da carta ele vai voltar a alguns assuntos, e como nós estamos estudando a carta, a gente tem que voltar ao assunto. Mas isso é o chamado ateísmo prático, irmãos. E é isso que eu gostaria de enfatizar no dia de hoje. Será que nós não somos ateus práticos? Será que nós não somos ateus práticos? Eu gosto muito de fazer uma relação dos nossos dias com os dias do profeta Jeremias. Nós vamos estudar agora Daniel. Daniel cresceu e se desenvolveu quando justamente diz o Frank Classen, né, da Reese, que Daniel nasceu no mesmo ano que Jeremias começou o ministério. E nós vemos exatamente isso no povo de Judá. O povo de Judá ia ao templo, participava das festividades,
Mas quando chegava em casa, também queimava um incensozinho, fazia um bolinho para a rainha do céu. Chegava mesmo a sacrificar os próprios filhos a Moloque, mas não deixava de ir ao templo. Tanto que Jeremias é colocado na porta do templo, lá no capítulo 7, para dizer para o povo: não adianta vocês falarem templo do Senhor, e viverem em pecado. E tem muito crente que faz isso. Vem à igreja, dá o dízimo, oferta, ora, faz aquela oração grandiloquente, mas a vida dele é um horror. A vida dele é um horror. Eu conversava, eu não vou identificar aqui qual foi o irmão, mas vou mostrar aqui, um pouco antes do estudo, ele falando que está trabalhando num lugar que a pessoa que é crente, quando a outra deu bom dia, ela já falou, já disse, bom dia que se dane. Porque é crente. Então, como é que nós podemos dizer que cremos em Deus se não vivemos de acordo com a vontade dele? É porque você não crê. Você apenas diz que crê. E é por isso que eu achei interessante o escritor aos Hebreus, que pode ter sido Paulo, quando ele vai lá em Hebreus 11:6. Agora é o lado de cá, né? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu achei interessante o que o escritor aos Hebreus ele diz aqui. Ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo conhece isso. Aí vem a sequência do versículo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, são três coisas interessantes aqui para mostrar a verdadeira fé, a fé que agrada a Deus. Primeiro ponto é aproximar-se de Deus. Dizer que eu tenho fé, mas não me aproximo de Deus, é porque eu não tenho fé. E para eu me aproximar de Deus, eu preciso reconhecer que sou um pecador. Para eu me aproximar de Deus, eu preciso pedir perdão dos meus pecados, porque aí eu sei que os pecados fazem divisão entre mim e Deus. E aí, sendo perdoado os meus pecados, aí eu entro em comunhão com Deus. Então eu preciso primeiro me aproximar de Deus. Para isso eu tenho que pedir perdão dos meus pecados, me arrepender dos meus pecados. Segundo, eu preciso crer que Deus existe. Eu preciso ter essa convicção que Deus existe. Mas não é só isso. Eu preciso também crer que Ele galardoa aqueles que o buscam. Ou seja, eu preciso crer que eu vou ter uma recompensa. Que Ele é quem recompensa e naturalmente, se Ele galardoa os que o buscam, Ele também pune, castiga os que não o buscam. Então eu só tenho fé se eu busco a Deus, crendo que Ele me galardoará. Então, não basta crer que Deus existe. Tiago ele vai dizer aqui que os demônios creem e estremecem. É preciso ter algo além. Eu preciso crer que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, eu terei uma recompensa por buscá-lo. Recompensa essa
basta que não é aqui. Jesus disse: o meu galardão está comigo, não é aqui. Então, esse povo que anda aí, indo atrás de Jesus, para ter carro do ano, para ter casa nova, esse povo, eles não creem que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele crê que Deus vai, se ele existe mesmo, eu vou ter que ter a recompensa aqui. E a recompensa que eu quero. Só que Jesus diz: o meu galardão está comigo. Esse servo veio. Não é para cá. Então isso é falta de fé, isso não é uma fé. Tem um certo cidadão aí que diz aí da fé inteligente. A fé inteligente é algo da mente da pessoa, né? Isso é uma das principais teorias do homem do templo de Salomão. Mas é mentira isso. A fé não é uma acepção intelectual. Não. Não basta crer que Deus existe, mas eu tenho que crer que Ele é o galardoador. E se eu creio que é o galardoador daqueles que o buscam, eu vou buscá-lo, eu vou agradá-lo, eu vou fazer o que Ele manda, e não o que é da minha cabeça. Agora, tem muita gente que crê que Deus existe, mas faz do jeito que quer. Por quê? Porque na verdade acha que Deus está distante, que Deus é incapaz de punir, de interferir em alguma coisa. Pois não, moçada. A história dos saduceus, né? Os saduceus não acreditavam em nada, eram judeus e conseguiram formar essa seita que eu não entendo bem o que é isso. Os caras não acreditavam em espírito, em alma, em ressurreição. E o que eles acreditavam? Eles eram materialistas mesmo. Né? Só que eles não diziam que Deus existia. Encrencavam lá, né? Jesus jogou um contra o outro, né? Se livrou com isso. Então, hoje também pode acontecer isso, né? Como o irmão estava falando em intelectualização da igreja, eu sou contra. Eu acho que a pessoa pode ser intelectual, mas não intelectualizar a igreja. Porque a igreja é o poder de Deus, é uma coisa viva, diferente. Os saduceus eram um povo que, se o conhecimento dele não servia para nada. Né? E nós podemos chegar a isso. O irmão bem lembrou disso. E nós já estamos chegando em alguns casos. Tem muita gente, o nosso amigo do templo aí é um desses. Não é verdade? Parece bonito, parece que tem resultado e até tem materialmente. Né? Muita gente está enganada tremendamente e vai na onda. E muitos outros estão aparecendo. Então é muito mais fácil aquilo que o intelecto imagina do que a obediência, não é? A humildade é mais difícil, porque a exaltação, a arrogância. Acho que Saduceu era uma gente assim. Com certeza, não tem toda a razão. Então, e isto, irmãos, isto, Tiago não inventou da cabeça dele, nem Paulo também inventou da cabeça dele. Jesus, pelo menos em 3 oportunidades, ele mostra que os seus discípulos, a sua igreja, ela seria reconhecida pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. A primeira vez era um sermão do monte. Os irmãos já perceberam que a gente quase sempre cai no sermão do monte. Não é para ser diferente, porque Tiago é um sermão ético. O livro de Tiago ele fala de conduta, de comportamento, e o sermão que Jesus colocou o comportamento e a conduta como prioridade foi o sermão da montanha. Então muitas coisas do livro de Tiago nós vamos encontrar paralelo no sermão da montanha. E vamos ler lá então em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Já no final do sermão, Jesus nos fala a respeito disso. Mateus 7, 15 a 20. Essa fileira do meio aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,
que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore dar boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus aqui é bem claro. Nós vamos identificar um salvo e um perdido, não pela aparência, mas nós vamos identificar pelos seus frutos. Jesus disse: a árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má pode dar bons frutos. É por isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando no seu livro de Tiago, né, que nós temos colocado aí, desse esboço passado em diante, porque eu só tive acesso ao livro por bondade do pastor Alexandre aí, depois que eu já tinha feito 5 esboços primeiros. Então, por isso que só vai aparecer agora, só está aparecendo daqui para frente, mas dali para frente vai aparecer bem. Mas o Hernandes Dias Lopes, ele diz exatamente isso. A fé, quando ela nasce na pessoa, Deus vê. Deus vê. Ele tem condição de ver. Por isso que Jesus vê, ele vê não só a fé, mas a quantidade de fé. Para aquele centurião romano, para os judeus, era um homem que não podia ter fé. E ele diz assim: grande é a fé, nunca vi tanta fé em Israel como nesse homem. Ele era Deus, então ele podia ver a fé. Para Pedro, ele já olhou e disse: homem de pouca fé. Ele viu, ele sabia. Jesus vê, ele sabe se nós temos fé e se a fé é grande ou é pequena. Para aquela mulher Sírio-Fenícia também ele disse: grande é a mulher de grande fé. Agora, nós não podemos ver a fé. Mas Jesus diz: mas não fique preocupado. Veja os frutos das pessoas e vocês verão a fé. As obras, os frutos, elas revelam para os homens a fé. Então, já vou dar a palavra. Então, o Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: a fé só Deus vê. Agora, os homens veem a fé pelas obras. Pois não? O rapaz aqui quer uma dúvida. Pastor, eu tenho uma dúvida. Eu recebi uma palavra aí que falou sobre Martim Lutero. Eu tenho uma dúvida. Eu fui informado que Martim Lutero, no final, ele deu cabo da própria vida e se suicidou. E eu queria saber se é verdade. Não é verdade, é mentira. Não se suicidou. Então, vejam bem. Jesus, ele diz: pelos frutos ele disse: no meio de vocês tem muita ovelha, que é só ovelha para o lado de fora, mas que interiormente são lobos devoradores. Então é pelo comportamento das pessoas que nós vamos descobrir se elas têm ou não fé. Não é que as boas obras salvam alguém, não, mas elas atestam se aquela pessoa é salva ou não. Então tem muita gente que diz assim: nós não podemos julgar as pessoas. Não é bem assim. Jesus diz que nós não podemos julgar pela aparência, mas devemos julgar segundo a reta justiça. Então, se você é uma pessoa que mata, que estupra, que mente, que rouba, você vai dizer que essa pessoa é salva? Ou não sei se ela é salva ou não? Não é isso que Jesus diz. Jesus diz que a árvore má dá maus frutos. Então nós não podemos ter medo de, em conhecendo e
vendo o comportamento de uma pessoa, saber se ela é crente ou não. É por isso que Paulo, quando ele estava escrevendo para a igreja em Corinto, ele diz... O próprio Apocalipse fala, os que ficarão de fora. Exato, os que ficaram fora. Não tem essa história, né? Muita gente fica aí, não sei, e tal. Mas não é assim. Vamos ler lá em Carta aos Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler versículo 11. Primeiro aos Coríntios 5 e 11. Quem já leu, não lê, tem que ser outro. Não, quem já leu, não leu. Não já leu, não pode ler. É essa aqui. Ele já leu, não pode ler. Quem já leu, não pode ler. Mas agora escrevi que não vos associei com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Uma pessoa se diz irmão, mas o que ele faz? Ele é devasso, ele é avarento, ele é ladrão, ele é idólatra, não é? É maldizente, fala mal dos outros, é beberrão, enche a cara. Esse aí, diz Paulo, não se associe com ele, não entre em comunhão com ele. Por quê? Porque ele se diz irmão, mas ele não é crente. Aí entra o hino do Jericó. Pelo amor de Deus, não diga que é crente. Mas nem sei se o Nenê tem aí o CD, tem aí o playback, tem aí. Acho que até no fim você canta isso aí. Quer dizer, a fé sem obra. Então vejam bem, irmãos, que essa pessoa, Paulo já tinha naquele tempo. Vamos dizer que era só na igreja de Corinto, que hoje não tem. Não é? Mas não é bem isso. Né? Pelo menos Jericó cantou umas coisas aí que acontece. O que acontece ali, ó? Dizendo-se, irmão, é dessa fé de palavras que Tiago está falando. Agora, se você percebe que o cidadão se diz irmão e é devasso, é avarento, é idólatra, é maldizente, é beberrão, comilão, a Bíblia diz com ele nem coma, quer dizer, não tenha comunhão. Quando aqui ele fala de a refeição, comer, é ter comunhão. Não é que você tem que discriminar. Não, você tem que pregar o evangelho para ele. Mas você não pode entrar na dele. Você não pode participar das coisas que ele faz. Que é o que infelizmente a gente vê por aí acontecendo. Então Jesus, ele ensina que o salvo, ele produz frutos. E o ímpio também produz frutos. E que pelos frutos é que nós conhecemos. O cidadão pode ter até asa e auréola. É um verdadeiro anjo. Mas você, na hora que vê o comportamento dele, descobre que ele faz coisas, como disse o doutor Alexandre, que vai ficar de fora, é porque ele não é filho de Deus. Porque a igreja, ela entra na Nova Jerusalém. Mas aqueles que ficarão de fora, é porque não são crentes. Entendeu? Essa colocação do irmão aí pode ser comparado com o joio e o trigo? Sim, sem dúvida alguma. Pode ser a comparação do joio e do trigo também. Né? Porque o joio foi semeado no meio. Né? Pois não? Eu também gostaria de fazer uma referência sobre os primórdios da igreja, quando
aquelas pessoas cristãs que depositavam nos pés dos apóstolos as ofertas e os dízimos, estavam entre eles ali Safira e Ananias, que não agiram como deveria em relação à honestidade. Então foram de certa forma avarentos, como o irmão disse. De certa forma não, foram mesmo. Foram avarentos mesmo. Mas queriam dar uma ideia de generosidade. Na verdade, o pastor Serafim uma vez aqui lembrou bem. Na verdade, foi uma inveja de Barnabé, né? Barnabé tinha colocado eles para mostrar que eram tão bondosos como Barnabé, resolveram dar oferta mentirosa, né? Só que essa oferta mentirosa, eu acho que se hoje fosse morrer todo mundo que desse uma oferta mentirosa, não sei não, viu? Acho que teria que tirar os cadáveres de caçamba. Olha, diz que entende bem disso. Coitado do ML, né? Coitado do ML. Quem ia morrer aqui ia ter que fazer autópsia. Então, veja bem essa situação, né? Terrível. Então, primeiro, Jesus já no Sermão da Montanha mostra que o verdadeiro discípulo, ele produz frutos. Mas a parábola do semeador, ele também diz isso. Nós não vamos ler a parábola, porque ela é longa, mas os irmãos conhecem bem a parábola do semeador nos 3 evangelhos, que mostra o quê? Que o semeador saiu a semear. E Jesus disse que essa semente é a palavra de Deus. Mas nem todo lugar que a semente caiu, ela produziu fruto. A primeira, à beira do caminho, a semente já foi comida pelas aves. E Jesus disse que isso é o maligno que vem, a pessoa tem aquela emoção a ouvir a palavra, mas logo o maligno a arrebata. Então, não nasceu, não chegou nem a nascer. Mas tem um segundo terreno, que é entre os pedregais. A semente cai e chega até a nascer. Mas, como não tinha raiz, ela morre rapidamente. E o que Jesus disse? É aqueles que sofrem as angústias, as dificuldades, as adversidades da vida e não resistem. E aí aquela fé que nasceu, porque a fé vem pela palavra, ela nasceu, mas ela morreu, ela não chegou a produzir frutos, porque as angústias, as dificuldades, as adversidades da vida mataram aquela semente, aquela plantinha. O terceiro terreno era entre os espinhais. A Bíblia diz que aí a semente foi, nasceu, até se desenvolver um pouco, mas os espinhos a sufocaram. Os espinhos a sufocaram. E Jesus diz o quê? É aqueles que, embora tenham crido em Jesus, a fé tenha nascido neles, eles não conseguem se libertar da sedução do mundo, das riquezas desta vida. E as coisas desta vida acabam sufocando a fé. Mas houve um quarto terreno. Jesus disse que a boa terra, e esta fé, essa semente foi, nasceu, produziu raiz, nada a sufocou, e ela pôde então produzir fruto, uns mais, outros menos. E estes de Jesus são aqueles que recebem a palavra, são os servos de Deus, os genuínos servos de Deus, os salvos, são aqueles que produzem frutos. Então, o que Tiago está dizendo aqui, Jesus disse na parábola do semeador. A fé vem pela palavra de Deus, e quando a palavra de Deus encontra da palavra de Deus, é ela que dá raiz e sustentação à vida espiritual. Não há comprometimento com as coisas desta vida. As dificuldades e as adversidades também não comprometem. Esta planta produz frutos.
Então a verdadeira salvação, a genuína salvação, ela produz frutos. Irmão José Antônio. Então as pessoas que foi bem essa palavra veio ontem. Eu estava ontem de ontem, eu ia descendo, e encontrei o Senhor conversando com um irmão, eu sempre paro para conversar com ele, eu começo de e está meio também parado. Né? Vai para a igreja de vez em quando, mas a família quase toda já desistiu. Aí eu estou sempre lá, seria da palavra. Mas esse outro irmão,